Tartarugas Café apresenta. Escrito pelo Senhor General Luiz Napoleão Teixeira. A luz e o gélido vazio. Rodrigo, após receber uma ligação da polícia, vai buscar seu pai José na porta de uma boate em plena madrugada. Ainda um pouco assustado, desculpa-se com um dos policiais e com a segurança da boate, levando após isso seu pai embora. O velho havia aprontado mais uma vez. Nesta ocasião, havia tentado entrar sem pagar na casa noturna e com razão foi barrado. Alterado, agrediu os seguranças e foi contido. Como em muitas outras ocasiões anteriores, Rodrigo livrou a pele de seu pai. Mas mesmo estando abaixo em hierarquia, não deixava de dar-lhes os sermões tradicionais, desde que se conheceram pela primeira vez. Via de regra, quem faz isso são os velhos ao repreenderem os jovens imprudentes. O que preocupava o rapaz, entretanto, era o estilo de vida que o velho havia perpetuado para si durante todos esses anos. Por que ainda insiste em não parar em uma única mulher? Questionou. Deve ser algo um tanto enjoativo fazer isso, ironizou José, parecendo ainda assim um tanto impassível. Francamente, resmungou, virando-se irritado na direção do filho, que dirigia atentamente, mas não deixava de ouvir. Vocês religiosos são muito certinhos, mesmo. Não conseguem compreender que nem todas as pessoas nasceram para seguir regras sem base? Rodrigo hesitou um pouco antes de responder. A antiga ausência do pai fez parecer que ele havia nascido para odiar o mundo ao seu redor. Mas o Divino Redentor, o ser que criou tudo na exata medida para existir, havia morrido para que ele tivesse a chance de enfrentar esses sentimentos provindos de seu pecado e sua dor. Isto posto, suspirou e continuou a tentar tirar algo de bom daquela mente que lhe aparentava ser vazia como o espaço entre a terra e a lua. Ninguém nasceu para ser bom. Afinal, desde que o primeiro homem foi proscrito dos jardins primordiais por sua desobediência, todos nascemos grudados ao pecado. Mas o Divino Redentor teve misericórdia de nossas almas caídas e decidiu salvar aqueles que o procuram. Não é somente a punição vindoura que ele preparou para quem o rejeitasse, mas nos salva do vazio que nos perscruta quando deixamos de buscá-lo. Discursou Rodrigo, apresentando seu ponto com pelo menos um pouco de profundidade. Sabe que sua salvação depende de um homem que morreu em uma cruz, não sabe? Deu de ombros José ao discurso do filho. Essa cruz foi o preço pago por ele para nos salvar através da fé. O sangue dele seria a moeda. Retorquiu Rodrigo, encerrando de vez o assunto ao deixar o pai calar-se sozinho. Logo depois, chegaram à casa de José, onde Rodrigo advertiu debalde para se comportar e finalmente foi embora. José ficou a pensar no filho. Tinha inveja da beleza do rapaz. Quando tinha seus 23 anos, possuía exatamente a mesma similaridade fisionômica do filho. Cabelos negros, curtos e lisos, penteados para o lado com uma franja a saltar para a testa. Olhos castanhos e sedutores. Pele lisa e quase sem espinhas ou sardas. Hoje, já muito velho, até cuida melhor da aparência. Mas ainda assim, seus cabelos brancos e grisalhos que vieram cedo demais e a cara enrugada o faziam sentir que seus cuidados eram sempre em vão. Por um tempo, pensando nisso, José não lembrou-se que estava sozinho em casa novamente. Sem esposa, sem pais, sem filhos. Lembrou-se do discurso que o filho dera mais cedo no carro. Nos salva do vazio que nos perscruta quando deixamos de buscá-lo. Esta parte mexera um pouco com ele contra a sua vontade. Vazio. Naquele ponto, a palavra poderia não ser o suficiente para definir aquilo que sentia agora. Pensava que o coração era como uma noite sem estrelas, onde o sol parece que nunca mais voltará.
mas ao seu filho, que é uma lua a rebrilhar solitária no éter negro e distante. Este astro transmitia uma luz que, ainda que não fosse quente e resplendente como o sol, era forte o suficiente para causar incômodo nos olhos de sua alma, que queria dormir para esquecer completamente suas reminiscências. Um homem pode fugir de um sentimento quantas vezes quiser, mas haverá um momento em que confrontá-lo será sua única opção. A luz da lua de Rodrigo trazia consigo lembranças carregadas de tristeza e contrição, e talvez por isso forçava-as tanto a anuviarem-se. Sempre que via o filho, lembrava de si mesmo. Nascera em uma família de classe média estável em finanças e que lhe proporcionava todo o afago que poderiam dar. Entretanto, os pais não eram tão bem instruídos nos bons valores, seguindo-os apenas por intuição, e deste modo falharam miseravelmente em convencê-lo da importância de levar uma vida correta. Levianamente, José passou a mergulhar cada vez mais na promiscuidade e no erro. Contudo, havia algo dentro de si que o alertava a seguir um caminho de beatitude, algo que ele jamais dera ouvidos. Quando tinha 32 anos de idade, apaixonou-se perdidamente por Rosana, uma mulher 2 anos mais velha, de cabelos dourados e olhos verdes pantanosos e encantadores. Após descobrir que ela também sofria com tal sensação, convenceu-a a namorarem em segredo. Foi dessa relação que nascera Rodrigo. Mas isso ele não viu. José amava Rosana. Fora o único amor que teve durante toda a vida. Mas tinha um inexplicável medo de criar uma família. Talvez, por não dar tanta importância à sua própria, temia sofrer com o filho o mesmo que fez aos pais. Passou o resto de sua vida a trabalhar na prefeitura da cidade e a arranjar amantes mais novas, fugindo do remorso e do negror de seu próprio coração. 19 anos depois, entretanto, os fantasmas do passado decidiram que já era a hora de atormentá-lo e trouxeram consigo a figura de seu filho Rodrigo, que o havia encontrado por conta própria. Mesmo tendo sido abandonado, o rapaz tentou ficar ao seu lado. Foram 4 anos em que, ao se lembrar de tudo o que havia feito de mal, José deixou-se levar pelo espírito da balbúrdia e causou os problemas que seu filho insistia em resolver. Confessava que fora livrado por muitas vezes das pancadas da vida, sim. Rodrigo era religioso e acabou abrindo muitas portas na mente de José. Tentava aconselhá-lo a seguir sua fé. Todavia, o caminho hedonístico em que o velho havia se agarrado o fazia relutar e não aceitar. José, pensando em tudo isso, não percebeu o tempo passar e o clima mudar, e alguns dias após ver o filho, deixou as reminiscências carregarem para o infinito, sem rumo pelo vendaval e pelos sussurros da chuva que agora recobria seu corpo como um manto translúcido. Algumas vezes, o homem precisa se desconectar da realidade para pensar sobre ela. José, sentindo-se envenenado pelas agruras que antes deixou de enfrentar, caminhava sem destino pela tempestade, absorto, quase sem ouvir o ribombar dos trovões e ver o cintilar célere dos raios a cair e subir do chão. Foi nesse instante que, instigado por uma conhecida que morava onde o pai estava passando, Rodrigo apareceu para resgatá-lo outra vez, segurando uma toalha e um guarda-chuva. Levou o pai até o terraço da casa da mesma mulher que o havia chamado e pôs-se a discutir com ele, como sempre fazia nessas situações. "O senhor por acaso automatiza seus processos de raciocínio?" Era uma pergunta retórica que fazia José parecer um tanto burro e displicente, que o velho tanto cansou de ouvir. "Não vê o quão perigoso é uma chuva como esta para a sua saúde?" José ficou estatelado, sem dizer uma única palavra. Mais uma vez, fez aquela expressão de impassividade típica de quando recebia sermões. Desta vez, parecia mais distraído. Rodrigo, entretanto, passou a dar mais atenção ao pesar que agora confrangia-lhe a alma. Durante 2 minutos, não se ouvia entre eles nada que não fossem os murmúrios da chuva. Rodrigo, então, sentiu que, se não dissesse o que estava preso
à sua garganta naquele instante, padeceria para sempre com o arrependimento. Respirou fundo e, enfim, deixou que as palavras resumissem naturalmente sua dor e se libertou dos grilhões que o acorrentavam por muitos anos. Cresci sentindo sua falta. Iniciou. Somente esta frase havia trazido José de volta do transe e despertado um verdadeiro choque no velho. Minha mãe se esforçava para me dar tudo, mas morreu quando eu ainda tinha 12 anos. Sozinho, eu lembrava constantemente de como precisava de sua presença. Mas não importa o quanto eu imaginasse, o Senhor não estava lá para mim. Um dia, ouvi um homem falar que ninguém estava realmente só se estivesse ao lado do Divino Redentor e acabei o aceitando como Salvador. Naquele dia, eu decidi tentar achar o Senhor e talvez fazê-lo aceitar a vida com o Deus de tudo e ser salvo por seu sangue. Mas por que insiste em me salvar quando o abandonei na hora em que mais precisava de mim? Questionou José, vividamente confuso. É a minha missão como servo dele, respondeu Rodrigo. Ademais, sei que se fosse ao contrário e eu estivesse perdido, o Senhor viria me buscar. Mais uma vez, o silêncio, o pesar e a chuva preencheram seus ouvidos e espíritos. Até que de súbito, Rodrigo teve uma ideia pueril. Vamos tomar banho de chuva juntos. Após o convite, José franziu o senho e mostrou-se ainda mais confuso. Por favor, pai, nunca fizemos isso antes. Ao olhar para a renitência do filho em fazer algo tão trivial, José relembrou-se de sua tenra idade e resolveu aquecer aquele capricho momentâneo do filho. Quando fez, mal sabia que naquela hora, quando corria atrás de Rodrigo para espantar o frio da noite tempestuosa, uma inesperada ternura invadiu seu coração e foi se transmutando em, aos poucos, uma sensação de genuína alegria. Pela primeira vez em muito tempo, ele pôde sorrir de verdade, sem precisar fazê-lo para esconder suas preocupações diárias. É como se por um único instante, toda a tristeza tivesse desvanecido de sua mente, de forma que este era um sentimento distante. Com o tempo, ambos foram ficando exauridos e fizeram uma pausa na casa daquela mesma conhecida que os uniu na noite chuvosa, uma bela mulher de longos cabelos negros e olhos de avelã, que Rodrigo revelou, surpreendentemente, ser sua noiva. Entretanto, o assunto principal entre os dois não era sobre Eliane, este era o nome da bela dama, mas sobre a relação entre um filho cheio de luz e um pai envolto em um gélido vazio. A verdade é que Rodrigo ainda conservava consigo, de forma inconsciente, algumas querências de criança antes deixadas de lado através das circunstâncias. De alguma forma, José parecia estar entendendo isso. Pai, chamou o garoto. Naquela hora, José imaginou que o filho tinha apenas 6 anos e ainda era um menino puro e inocente. Vamos sair juntos outra vez? José sabia que Rodrigo era quem mais desejava compensar o tempo perdido. Ele relutou por um instante, combalido internamente pelo remorso de ter sido ausente ao menino. Mas compreendeu que aquele era o momento de reparar pelo menos um mal que causara até então. Sim, filho, pode me chamar quando quiser. Aqueceu. A partir deste dia, José passou a aceitar um pouco mais os esforços de seu filho por ele, e os dois foram fazendo juntos o que jamais haviam feito antes. Passou a crer que sempre há tempo para estarmos ao lado de quem amamos e nos ama. Pensou nisso até a hora do confronto entre eles em uma partida de basquete que terminou com Rodrigo vencendo seu pai pelo placar de 30-23, em uma plácida manhã de sábado na quadra do bairro. Quando jogaram tênis, o jogo foi em uma noite de terça durante um festival esportivo, com duração de um único set que consagrou José como vencedor após triunfar no tie-break por 9-7. Depois, nadaram e surfaram perigosamente em um mar revolto pela ressaca. Acamparam e subiram a serra, e dirigiram por longas horas sem rumo. Tudo parecia ter ficado realmente bem entre eles. Certo dia, um colóquio descontraído em uma pizzaria pouco conhecida trouxe uma mudança crucial para as histórias de ambos. Como os dois se conheceram?
Quis saber José, curioso, fitando seu filho e Eliane. Éramos amigos de infância. Tomou à frente a noiva. Minha mãe morreu ao me dar à luz e meu pai se casou com a mãe de Rodrigo. Quando crescemos, nos apaixonamos e decidimos formar uma família. Então era você quem estava do lado dele por todos esses anos? Rodrigo não havia mencionado este fato ainda, talvez por estar esperando o momento certo para tal. José reconheceu que o filho era capaz de separar um sentimento do outro. Sim, senhor, respondeu Eliane, radiante, mesmo quando ele foi embora da casa da mãe para tomar seu rumo. Fiz isso para construir um lar para nós dois e deixar algumas coisas para trás, completou Rodrigo. Por um tempo, José sentiu gratidão sem igual por Eliane ter passado sua vida apoiando Rodrigo e imaginou que tal ação fosse o gatilho para o filho melhorar sua própria situação. No entanto, uma leve sensação de remorso voltou a assombrá-lo como sempre fazia a partir do momento em que conheceu o rapaz. Me arrependo com sinceridade de não ter acompanhado seu crescer, disse José, em contrição silenciosa. Seus primeiros passos, suas primeiras palavras. O senhor sabia que a primeira coisa que eu disse foi papá? Quando Rodrigo o interrompeu para fazer tal revelação, José sentiu o cessar do tempo ao seu redor. Pareceu ter perdido os 5 sentidos de forma súbita e inesperada. Não conseguia entender qual era exatamente a razão de uma pessoa chamar em sua primeira frase por aquele que não estava por lá. Tal fato fez com que o martelar de sua culpa fosse apenas aumentando exponencialmente até que ele não pudesse mais suportar. É verdade! Exclamou Eliane, surpreendendo José. Por alguma razão? Lembro-me vividamente disso. Isso só indica o tamanho de seu amor por mim, troçou Rodrigo, arrancando o risinho de vergonha da amada. Em seguida, baixou a cabeça e continuou a elucidar o motivo que o levou a falar aquilo. Eu vi as outras crianças chamarem seus pais e, na certa, o reproduzi. Mas senti a falta de um. Os garotos mais jovens me chamavam de senpai, mas não por eu ser mais velho. Era por eu não ter um pai. Passei anos chorando em silêncio, até que decidi mudar tal situação. Hoje posso dizer que eu finalmente tenho meu velho de volta. Eu me alegro pelo senhor estar aqui, pai. José fez uma cara de alegria disfarçada à última frase do filho e ao brilho em seu olhar. Mas por dentro sentiu o pesar da culpa cada vez maior, a devorar seu estômago como a vermes. Continuava a arrepender-se amargamente de ter abandonado Rodrigo na infância. Todo esse confrangimento o fizeram ir até o consultório de um famoso psicólogo. E foi ali, naquela sala garbosa, cheia de cores e flores, que José finalmente pôde cuspir a história de sua vida, deitado sobre uma poltrona reclinável, as mãos repousando como mortas em seu peito. Eu sempre me senti um pouco vazio, mas costumava ignorar. Desabafou José, com sua voz incomensuravelmente pesarosa. Mas quando meu filho chegou em minha vida, passei a ser um pouco menos displicente quanto aos meus sentimentos. Até consegui amainar esse vazio, mas aquela história, suas primeiras palavras. O senhor sente culpa quanto à ausência que causou? Interrompeu o doutor. Toda a história havia deixado isso claro, mas ele perguntou para iniciar seu derradeiro conselho. Sinto, disse José, de forma direta, mas triste e sincera. Talvez as coisas fossem diferentes se eu... Não completou a frase. Naturalmente, estava subentendido o que queria dizer. Se não tivesse agido por impulso ou apenas seguido o caminho certo, tudo isso jamais estaria acontecendo com ele. Senhor José, esqueça o que foi e concentre-se no que virá, pontuou o doutor, tentando incutir uma brasa na mente caliginosa de José. Deixe-se levar pelo perdão de seu filho. Ele está esquecendo todo o rancor e abandono que deveria guardar e
tentando construir onde o Senhor destruiu. Deixe de lado a culpa e o vazio e ajude-o nessa jornada de redenção. José sentiu-se um pouco confrontado, mas, bem lá no fundo, sabia que estava passando por cima da luta do filho. Mas as palavras do Dr. Jadson transformaram a pequena brasa que ele queria incutir em um esplendor límpido e renovo. Percebendo o óbvio, agradeceu ao doutor e foi embora. Mas antes de cruzar os portões, deu de cara com a figura de Rodrigo, que estava parado na entrada da clínica. Carregava na face um evidente semblante de remorso infantil, o que fez José novamente imaginar a cara emburrada de um menino de 6 anos. De repente, sem pensar 2 vezes, segurou os ombros do pai e tentou falar-lhe. Me perdoe, pai. Eu não deveria ter contado. Interrompeu José, decidido, mas ainda em hesitação. Sinto muito arrependimento por não ter compartilhado uma vida inteira contigo. Mas prometo me esforçar da mesma forma que você. Vou lutar pela nossa história, meu menino. Rodrigo fitou o pai, olhando-o com alívio, admiração, espanto e esperança ao mesmo tempo. Confiava no arrependimento sincero de José, mas sabia que ele ainda possuía dúvidas quanto à maneira de realizar essas mudanças, que era tudo um mundo muito novo para ele. Foi então que decidiu fazer um convite surpresa ao pai e o tirou da clínica. José observou a noite surgir soturna através dos vidros do carro de Rodrigo. Estava, por enquanto, satisfeito por ter conseguido dizer ao filho tudo o que realmente sentia. Pensava que desta vez tudo seria diferente. A solitude seria nada além de um sentimento vetusto e distante que seu antigo homem morto havia sentido. Pensou nos pais, e nele, e no quão humanos são nossos pais. Tudo o que reconhecemos em nós, eles também reconhecem em si. Era confiando não só na sapiência precoce do filho, mas em seu próprio desejo de alterar as veredas de seu destino, que talvez pudesse, afinal, ser alguém com identidade pela primeira vez em seus 55 anos de vida. Em dado momento, Rodrigo parou o carro ao lado de uma calçada e anunciou que haviam chegado ao local do passeio surpresa. Era a casa do jovem. Cercada por uma mureta de cor amarela, uma porta de carvalho escura foi aberta, e eles entraram em um jardim invisível para a noite. Mas assim que as luzes foram acesas, José viu uma miríade de espécies de flores separadas em formações com fileiras, como em um cerimonial militar. Uma violeta fazia o papel de general, seguida por um séquito de 2 tulipas. Eliane as plantou, mas eu mesmo as escolhi suas disposições, comentou Rodrigo. Abrindo a porta da casa, os dois entraram em uma casa onde havia poucos móveis sobre um chão de ébano, ou seja, muito espaço sobrando, indicando que o local havia sido adquirido recentemente. Rodrigo comentou que aos 17 anos entrou no exército por meio de um concurso e realizou muitas missões para conseguir juntar o dinheiro para dar entrada na casa e sair da kitnet alugada. José não pôde evitar imaginar o filho trajando a farda da infantaria e a pensar que agora era evidente que ele era muito obstinado em seguir seus objetivos. Já sei o que está pensando agora, disse Rodrigo, brincando com o pai. É mesmo, é? Brincou José, imitando Homer Simpson para entrar na onda do filho. O que é? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ao ouvir o trecho da canção, José não conseguiu evitar ser tragado por uma maligna crise de risos. Depois, essa crise acabou sendo substituída por uma leve mistura de surpresa e contentamento quando o filho tirou um pano verde que cobria um piano. Ao lado, havia uma cama de casal que Rodrigo fez o pai deitar a um gesto. Sempre quis tocar para o senhor, disse, meio envergonhado. Vá em frente, pediu José. Sempre quis ouvir você tocar.
Nervoso, Rodrigo respirou fundo, rememorou todo aquele esforço feito para conquistar a confiança do pai e, enfim, teclou nas notas do piano a esplendorosa Noturna de número 20, de Frédéric Chopin. Era a primeira música que tocava para o pai. Foi também a primeira música tocada para a mãe, antes dela partir. As notas foram invadindo com placidez o silêncio que cingia a nébula da noite. Algumas vezes o próprio Rodrigo tocava assim, e, ao invés de receber reclamações no dia seguinte, recebia agradecimentos, pois suas músicas acalentavam as crianças da rua e aproximavam os casais. Quando as notas adentraram os ouvidos de José, ele finalmente relembrou do antigo mundo de sua infância e de como ele era colorido. Nessas reminiscências, estava uma vez em que ele também tocou esta mesma melodia para os pais. Sentiu naquela ocasião um misto de nervosismo e excitação. Mas nunca parou para pensar no que os pais teriam sentido. Desta vez, nem precisava se questionar. Já sabia que aquela sensação de afago que tomara seu coração seria familiar para o velho Juvencio e para a terna Josefa. Aos poucos, foi cerrando os olhos de cansaço e antes que percebesse, já havia atravessado todas as barreiras do sono. Esquecera-se da última vez em que teve um sonho. Há uns 4 ou 5 anos. Não importava. Agora, ele sonhava com um belo jardim e gramas rasteiras, e quando olhou para trás, reconheceu ser a velha casa de sua infância, encarapitada no topo da colina que tanto lhe rendera boas memórias. Quando ouviu a voz de uma criança, não pôde evitar de olhar em sua direção e, para sua surpresa, Rodrigo, ainda com 6 anos de idade, vinha correndo para abraçá-lo. Olhava para José com uma mistura de entusiasmo e admiração. Papai, amanhã vou tocar piano na escola. Quer ir ver? Convidou Rodrigo, animado, com sua voz pueril que instigou um sentimento de ternura no pai. Naquele momento, o vento álgido, que vinha do oeste, soprou-lhe nos ouvidos uma questão central para aquele sonho. E se tudo fosse diferente? De repente, Rosana apareceu na sua frente, linda como era, seus cabelos dourados esvoaçando com a brisa da colina. A única mulher que amou, que deixou por causa de seu próprio pecado. Não tenha medo de mudar, disse ela, com sua voz melíflua e inebriante a ecoar pelos ouvidos de José. Você já foi perdoado. Vá com ele, para onde a vida o levar. Ele se lembrava nitidamente daquele sorriso fechado, mas banhado por verdade. Quando o via, José sentia uma enorme sensação de segurança e não conseguia mais ouvir seus próprios monstros, que viviam ocultos no âmago profundo. Pensou que aquele sonho não precisava acabar ainda. E não acabou. Rosana, que mais parecia ser o espírito daquela mulher do que o espectro de um subconsciente, não o deixou. Era como se sua alma abandonasse o translado para o além somente no escopo de unir o pai com o filho. E juntos eles compartilharam uma vida inteira de amor como deveria ter sido. Rodrigo, nessa vida, havia se desviado para o lado da promiscuidade, assim como fora com José na vida real. Parecia que o homem estava vivendo sob a perspectiva do velho Juvencio. Acabou morrendo cedo, assim como foi com o pai. Sentiu na pele o que havia feito Juvencio passar, e naquele momento onde morria, pareceu entender perfeitamente os sentimentos de desgosto e remorso vividos silenciosamente por seu pai. Entendia agora o quão doloroso é ver o filho arruinar a si mesmo. José acordou aliviado por estar vivo e sofrido com tudo aquilo. E agora sabia perfeitamente pelo que havia passado o velho pai. Mas para ele era preferível viver toda a própria desgraça novamente e ver Rodrigo tornar-se forte. Mas não desejava que seus futuros netos dessem continuidade ao ciclo de ruína e redenção perpassado por todas as gerações de sua família. Então viu o filho na mesa e juntou-se a ele no café da manhã.
Aquela havia sido a primeira música que toquei para seus finados avós na infância, disse José, visivelmente alegre e complacente. Rodrigo não conseguiu esconder sua felicidade e seus olhos rebrilharam como ouro puro. Sem que ele pudesse retorquir, José pôs-lhe uma mão no ombro e disse: Eu não dormia tão bem desde que a minha mãe me deu à luz. Obrigado, filho. E foi assim que o mundo de mágoas finalmente havia sido deixado de lado entre aqueles dois, que agora choravam e se abraçavam, conversavam aos montes, e não mais sentiam culpa ou vergonha do passado aziago. A partir daquele dia, José estaria presente nos momentos mais importantes de Rodrigo. O casamento com Eliane, as promoções de graduação no exército, última parcela da casa, concerto no Teatro Municipal e até mesmo quando nasceram os filhos. Quando nasceu Lúcio, o primeiro filho de Rodrigo, José o segurou nos braços e contemplou todo o encanto provindo da fragilidade da vida humana. Lembrando-se dos conselhos que o velho Juvencio nunca o havia dado, falou para o filho: Você algum dia irá errar com ele. Isto é uma certeza absoluta. Mas quando isso acontecer, não tenha medo de tentar reparar os danos. Muitos pais são altivos ou duros demais para o fazerem e acabam perdendo seus filhos para sempre. O tempo foi passando e José foi conseguindo ser o que antes não havia sido. Finalmente havia algo que preenchesse aquele gélido vazio que era presente em seu coração. Conhecera mais a fundo a fé do filho e, deste modo, passou a adotá-la para si mesmo. Abandonou a promiscuidade e não se casou. Entendia perfeitamente aquilo que o filho o dizia quando estava perdido. Mas assim como o homem vem do pó da terra, ele também retornará para onde veio. Já muito velho, cheio de netos e feliz, foi vitimado por um câncer nos pulmões. Não conseguia falar muito. Entretanto, Rodrigo e sua nova família estavam ali por ele de forma incondicional. Também podia sentir a presença de Rosana segurando sua mão. É como se, mesmo após tudo, ela ainda o desejasse ao seu lado. Desenganado, José passou os últimos dias de sua vida na casa do filho. Na última noite, deitado na cama e sem forças para fazer qualquer coisa por si, realizou o derradeiro pedido de sua existência terrena. Toquem, Lúcio e você, a noturna 20 para mim. Sim, papai, como desejar. Aqueceu Rodrigo, prevendo que seria a música final entre ele e o pai. Obrigado por tudo, disse José. Rodrigo não reagiu. Somente chamou Lúcio e tocou o piano, com o menino traçando a melodia principal no violino. Ouvindo aquilo, José viu em sua mente um filme de sua própria vida. Desta vez dormiria e o que veria do outro lado não seria mais um sonho. Arrependia-se de todos os pecados cometidos, sim, mas ainda estava satisfeito por tê-los reparado. Olhou para Rodrigo e percebeu nele algo que jamais havia visto. Seu filho derramava lágrimas ao tocar o piano. A visão causava uma dor estrondosa no peito. Não conseguia distinguir se era uma dor anímica ou a que atinge o corpo antes da morte. Tentou acalmá-lo, mas não tinha mais forças. Mas a alegria por estar remido abafara aquelas dores. De alguma forma, sabia que veria o filho no outro mundo. Cansado, lentamente foi fechando os olhos e a escuridão primordial preencheu-lhe sua vista. No dia seguinte, Rodrigo enterrou o pai. Sabia que estaria em um lugar melhor, mas a realidade da morte ainda é acabrunhadora. Relembrou-se da vida com José. Queria ter vivido tudo aquilo desde o início, mas o Criador só faz o que sabe. Veio como o vento em suas memórias as últimas palavras do pai para ele. Obrigado por tudo. Esta foi sua última frase. Mas sentia
que o pai fizera um esforço ainda maior que o dele para construir a ponte entre ambos. Colocando uma rosa no caixão, ele disse suas derradeiras palavras para José, seu amado pai. Eu era quem deveria estar agradecendo.